O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 16º domingo do tempo comum. Tanto a primeira leitura como o Evangelho vão tratar de um tema muito importante e muito atual, o tema da hospitalidade. Vemos ao longo da história da salvação que o nosso Deus é um Deus que visita o seu povo. A primeira leitura de hoje, Deus visita Abraão e a sua esposa e dá a graça a este casal de ter um filho. Depois, se nós vamos acompanhando, ao chegarmos no Novo Testamento, Deus visita Zacarias e Isabel para que eles também pudessem ter um filho. Deus visita Maria através do anjo e lhe anuncia que ela seria a mãe do Salvador. E esta visita de Deus tem a sua plenitude em Jesus. E agora nós vamos tomar o tema da hospitalidade à luz da palavra, principalmente à luz do Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo importante nesse mês de julho, o tempo de férias, onde muitos tiram para descansar um pouco, para estar com a família, para uma viagem. E dentro desta dinâmica do descanso e das férias, o tema da hospitalidade também nos é importante, porque de certo modo a nossa cultura e o nosso modo de viver estão nos roubando a capacidade da arte da hospitalidade. Às vezes já não queremos visitar os parentes, ou de repente até visitamos, mas já não queremos ficar mais em casa de parente. E de repente tem a dificuldade de quem acolhe. Ai, padre, receber visita dá trabalho demais. Então, como o Evangelho de hoje vai nos orientar, não só à luz da palavra, mas também qualificando o nosso modo de ser e de viver. Gostaria de tomar novamente com vocês o Evangelho, os 2 primeiros versículos.
versículo 38 e 39. Nós vamos agora ouvir a história do Evangelho que nos conta a visita que Jesus faz a uma família. E vamos ver como esta família acolhe o hóspede e como esta acolhida também pode nos ensinar e qualificar o nosso modo de viver as férias, o nosso modo de visitar os parentes, mas também o nosso modo de acolher os parentes. Vamos a estes 2 primeiros versículos. Encontraram? Leiamos juntos. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Paremos aqui. A família que Jesus visita era uma família com quem ele tinha uma relação de amizade muito íntima, muito profunda. A família de Marta, Maria e Lázaro. Em outro trecho do Evangelho, no Evangelho de João, encontraremos outros episódios de Jesus com esta família. Mas aqui na narração de Lucas, nos são apresentadas apenas as 2 irmãs. De acordo com o texto, como é que as irmãs se chamavam? Marta e Maria. Provavelmente Marta era a mais velha. O nome Marta do hebraico significa senhora, dona. Provavelmente era a irmã mais velha, aquela que governa a casa, aquela que vai por primeiro receber e acolher Jesus. E agora o Evangelho já nos impõe uma primeira pergunta. Nós acolhemos, nós recebemos Jesus em nossa casa? Devemos permitir também que o Evangelho de hoje desperte no nosso coração o desejo de acolher Jesus na nossa igreja doméstica, a nossa casa, a nossa família. Esta irmã mais velha é aquela que vai preparar tudo para que o Senhor seja bem recebido na sua casa. Para hospedar é necessário a arte de acolher. E esta arte de acolher pede de quem acolhe um certo esforço, um certo trabalho, uma certa disponibilidade. E isso vai ser evidenciado na figura de Marta. Agora vem a sua irmã, provavelmente a irmã mais velha, chamada Maria, e ela vai escolher um lugar especial ao receber esta visita tão importante. De acordo com o texto, Maria sentou-se aos pés do Senhor para escutar a sua palavra. Esta atitude de sentar aos pés, de acordo com o Evangelho, é a atitude do discípulo, daquele que se permite acolher o Senhor, acolher a sua palavra e permitir com que a sua palavra te forme. Em muitos momentos, esse evangelho é utilizado para exaltar a figura de Maria e às vezes puxar a orelha da figura de Marta. Mas agora eu quero trazer para vocês uma nova compreensão de olhar Marta e Maria como 2 dimensões intrínsecas da vida cristã: a dimensão do serviço e a dimensão da escuta. Ao acolher uma visita, é necessário o trabalho para bem acolhê-la, mas também é necessário a disposição do tempo
para escutar, para conversar, para colocar a prosa em dia. E talvez hoje esse modo de Maria de escutar a visita que chega também seja iluminador para nós. Diante de uma sociedade tecnológica e tão informatizada o tempo todo, pode ser que nós vamos perdendo a capacidade de conversar com quem está perto. E via rede social, WhatsApp, Facebook, Instagram, eu não sou capaz de curtir quem está perto para curtir quem está longe. E nesse tempo de férias que você terá talvez a possibilidade de visitar alguém ou de receber visitas em casa, permita com que o Evangelho te ilumine na dimensão do trabalho, da arte de bem acolher, aqui na figura de Marta, mas também na capacidade de escutar a visita que chega, de curtir esta presença, de desfrutar desta presença naqueles dias que nós teremos a possibilidade. E eu falo isso porque o fenômeno do celular está nos roubando a capacidade da convivência, da prosa, das boas gargalhadas, dos assuntos de família e até mesmo dos assuntos das pessoas mais velhas que vão nos trazer grandes riquezas da sua história. De repente, visitando os doentes aqui da paróquia, muitos deles desabafam na hora da nossa conversa, dizendo que a família até vem à casa no domingo, visita, mas tem uma dificuldade com os netos, que às vezes já não conversam mais com os avós. E aí eu pergunto, mas por quê? Aí muitos deles me dizem, padre, porque eles estão com o telefone na mão. Então é necessário que o Evangelho de hoje nos dê esta possibilidade de acolhida, que pede de nós o trabalho e o esforço de Marta, mas que pede de nós também a capacidade da escuta de Maria. Agora vem um segundo ponto do Evangelho que nos é muito importante. O modo como Maria está aos pés de Jesus vai incomodar a sua irmã que está trabalhando, Marta. E aí Marta fica um pouco nervosa e vai até Jesus tirar satisfação, pedindo que Jesus intervenha naquela realidade. Voltemos ao texto agora para este segundo ponto. Tomemos apenas agora o versículo 40. Encontraram? Vamos ler juntos? Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse serviço? Manda que ela me venha ajudar. Paremos aqui. Como é que estava Marta? Ocupada com muitos afazeres. E agora Marta vai tirar satisfação com quem? Com Jesus. Achando que Jesus é o culpado. Ela se sente prejudicada, porque imaginemos nós que ela devia estar preparando o almoço. Vamos tomar hoje um almoço de domingo onde você vai receber visitas. Você gosta de fazer lasanha, frango caipira, maionese, salada, arroz, não é? Tantos outros pratos gostosos. E para fazer todo esse cardápio é necessário muito trabalho. E naquele momento, Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, proseando com ele,
vem Marta chamar a atenção de Jesus para que ele dê o comando a Maria. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha fazendo todo este serviço? Mande que ela me venha ajudar. Marta quer dar o comando a Jesus do que ele tem que fazer. Você, quando fica nervoso, você, quando fica cansado, quando está com muitos afazeres, você se reconhece na figura de Marta, querendo dar o comando para Jesus do que Jesus tem que fazer? Este é um outro modo que o Evangelho deve nos provocar. Quais são os momentos da minha vida onde eu fico bravo com Jesus e ele tem que obedecer o que eu estou mandando? Marta estava preocupada e agitada com muitas coisas. E agora eu quero apontar estes dois modos de Marta: a preocupação e a agitação. Vocês acham que estes dois modos, da preocupação e da ocupação, eles fazem parte do nosso ritmo diário? Vocês acham que sim ou que não? Sim. A psicologia já está chamando a nossa era como a era do cansaço. Nós estamos tão agitados com tantas coisas e tão preocupados com as coisas que nós estamos fazendo, que esse ritmo de vida está nos adoecendo. Em dois sentidos. Em primeiro lugar, o adoecimento psicológico, que hoje já pode ser tratado, cuidado. Mas, ao mesmo tempo, além do adoecimento psicológico, nós também temos o adoecimento físico. Porque, de acordo com o nosso ritmo, com as nossas agitações, com a nossa correria, com as nossas preocupações, o nosso corpo físico, biológico, vai reverberando o que nós estamos sentindo. E aí isso pode nos prejudicar em muitos momentos da vida. Eu já não consigo mais dormir direito. O meu cabelo está caindo. Eu estou engordando demais, ou estou emagrecendo demais. Está saindo muitas manchas na minha pele. Então, cada organismo, cada corpo reverbera de modo diferente a sua pressão e a sua agitação. E o Evangelho de hoje, quando toca a correria, a agitação e a preocupação de Marta, quer também tocar a nossa correria, a nossa preocupação, a nossa agitação, para que nós recebamos, diante desta turbulência toda, um bálsamo que somente o Senhor pode nos oferecer. E nesta Eucaristia, você é convidado a ofertar a Jesus as suas agitações e as suas preocupações, para colocar nele a sua confiança e permitir com que o que ele pode te oferecer qualifique o seu trabalho, qualifique as suas atividades, qualifique o seu modo de ser e de viver. E agora vem a catequese de Jesus para nos ajudar na nossa correria, no nosso cansaço e nas nossas preocupações. Vamos lá no final do texto? Tome aí os 2 últimos versículos. Vamos ver qual é a orientação prática de Jesus para a vida. Leiamos juntos.
O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. porém, Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Jesus agora vai chamar a atenção de Marta, mas de uma maneira bem afetuosa. Marta, Marta. Durante esta semana, quando eu meditava esse evangelho, eu ouvia Jesus dizer: Padre Max, Padre Max. E você deveria ouvir, nesse momento do evangelho, o seu nome repetido. Maria, Maria. José, José. Ouvir a chamada de atenção de Jesus. Uma coisa é necessária: a palavra. A palavra de Jesus passa adiante de toda preocupação temporal. Anote isso para a vida. Vou repetir: a palavra de Jesus passa adiante de toda preocupação temporal. E nos é necessário esta chamada de atenção. Marta, Marta. Porque diante da preocupação, da agitação e da correria, uma palavra lhe basta. E qual é esta palavra? A palavra de Jesus. Sabe por que isso? Porque na hora da preocupação, você pode ouvir a palavra da sua agitação final, ou você pode ouvir a palavra de Jesus. E agora vem a terceira pergunta do evangelho. Nos seus momentos de trabalho, de cuidado com a família, de correria do dia a dia, com o trabalho cotidiano, com as atividades que você exerce ao longo da sua semana, ao longo do mês, do ano, qual é a voz que você ouve? A voz da agitação e da correria, ou a voz de Jesus? O evangelho de hoje nos provoca uma reflexão sobre o movimento de conversão de qual voz Marta ouvia. No primeiro momento, Marta está ouvindo a voz da sua preocupação, a voz do seu cansaço. Ela chega até Jesus, acha que ela está sendo prejudicada. Ela manda Jesus tirar uma lição com a irmã e mandá-la trabalhar. Ela acha que Jesus está prejudicando ela no trabalho, porque como Jesus está proseando com a irmã não está ajudando ela na cozinha. No primeiro momento do evangelho, Marta ouve a voz da preocupação e do cansaço. E agora, no segundo momento, Jesus quer que Marta escute a voz de quem? A sua voz, a voz dele, a voz de Jesus. E na nossa vida não é diferente. Pode ser que na nossa correria e no nosso cansaço, nós tendemos muito mais escutar a voz das nossas agitações interiores do que escutarmos a voz de Jesus. E hoje você é convidado, diante deste evangelho, a fazer esta experiência. A escuta da palavra precede a ação. Jesus não diminui a importância do trabalho de Marta. Jesus não rejeita o carinho e o cuidado dela de querer fazer um cardápio bem gostoso para Jesus. Mas Jesus chega num ponto central. O trabalho de Marta precisava ser qualificado pela força da sua palavra.
O nosso trabalho e a nossa luta diária, ela não é desconsiderada diante de Jesus. Mas Ele quer nos oferecer um elemento que é capaz de nos qualificar como membro e funcionário de uma empresa na qual trabalhamos, como pai, como mãe de família no cuidado e na luta constante para cuidar da família, como filho na luta diária do estudo, da faculdade, também às vezes do trabalho. Agora, qual é o nosso desafio? Nós estamos perdendo a capacidade de escutar Jesus. E permitimos com que a nossa correria, a nossa agenda cheia, o nosso acúmulo de atividades gerem em nós um turbilhão que muitas vezes, como eu disse no início da pregação, pode inclusive nos adoecer psicologicamente falando e biologicamente falando. É necessário que estas duas dimensões importantes da vida cristã, ação e oração, estejam presentes na nossa vida. Porque sem a ação de Jesus e sem a escuta da sua palavra, os nossos afazeres serão reduzidos a um ativismo estéril e desorganizado. De repente as pessoas chegam e falam: padre, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, mas depois eu não consigo ver resultados no fruto do meu trabalho. Então talvez isso seja um sintoma que está muito latente na nossa sociedade, que é chamado do ativismo. A gente corre muito, trabalha muito, se agita muito, mas depois vê poucos resultados. E o ordenamento que o Evangelho hoje quer te oferecer, a capacidade de escutar Jesus, qualifica o seu trabalho, a sua luta, a sua jornada diária. Tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá. Sem Deus, o nosso fazer, o nosso trabalho se reduz a um ativismo estéril e desorganizados. Então é necessário passar de um mero fazer para ser. E talvez esta seja uma travessia também desafiadora, porque de repente consideramos muito mais o outro pelo fazer do que pelo ser. Escuta e serviço são expressões da única e privilegiada relação com o Mestre Jesus. Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, tem uma indicação que sempre me chama muito a atenção, que é ser contemplativo na ação, que une estas duas dimensões importantes do Evangelho de hoje. Uma contemplação que permeia as minhas ações e ações que são iluminadas pela força da contemplação. Então, é necessário contemplação na ação ou uma contemplação que possa qualificar o meu modo de ser e de agir, onde nós unimos a força da palavra, a escuta de Jesus para o cotidiano, para a vida, para o trabalho diário, o cuidado com a família, a relação com os que estão à nossa volta. É necessário que Marta ame Jesus no servir. E é necessário que Maria, ao escutar a voz do Mestre, coloque o que ela escutou também em prática.
Marta e Maria nos habitam. E cada qual, na missa de hoje, deverá olhar para a sua Marta e para a sua Maria. Como é que está a sua Marta e como é que está a sua Maria? E pedir com que o Evangelho e com que a força da palavra te habilite a viver a sua Maria com mais intensidade na escuta da palavra de Jesus. E que o Evangelho de hoje também habilite a sua Marta ser qualificada pela escuta que hoje você faz da palavra que vem ao seu encontro. Que esta visita de Jesus a Marta e a Maria também possa nos visitar e nos ajudar na nossa caminhada constante. Então vamos pedir isso no final desta homilia. Então, por um instante, se pergunte: como está a sua Marta? Ela está agitada e cansada da correria diária? Mas se pergunte também: como é que está a sua Maria? Você tem tido a capacidade de tirar um tempo do seu dia para ler a palavra, para escutar a voz de Jesus, para ter nele o descanso que a sua alma busca? Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Há alguém que me ama muito, ele me entende, ele me acolhe, quer me perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me libertar. Há alguém que me ama muito, ele me entende, ele me acolhe, quer me perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me libertar. E seu nome é, e seu nome é, e seu nome é, e seu nome é Jesus, 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 Jesus.